Olá, seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. É hora de você pegar a sua Bíblia mais uma vez para participar do estudo do Evangelho de João, versículo por versículo. Estamos estudando o capítulo 15. Já vimos os capítulos 13 e 14 que registram o sermão da última ceia e os ensinos maravilhosos que Jesus compartilhou com os 12 discípulos, com os quais se recolheu em um último retiro um pouco antes de ser preso, julgado e crucificado. Jesus iniciou seu ministério com um retiro no alto de uma montanha, onde pregou o sermão da montanha e recrutou os 12, conforme lemos em Marcos 3:13. Diz assim que Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Os discípulos foram chamados por Jesus e enviados por ele. Eles passaram 3 anos com Jesus e não faltava muito para que Jesus os comissionasse e os enviasse. Mas antes disso acontecer, Jesus se retirou com eles para comemorar a Páscoa. E foi nesse contexto que aconteceu o último retiro de Jesus com seus discípulos. Nos capítulos 13, 14, 15 e 16 do Evangelho de João, podemos conhecer um pouco do que Jesus compartilhou com eles neste retiro. Já comentamos que, na verdade, esse não foi um sermão no sentido literal da palavra. Foi um diálogo que começou no final do capítulo 13. Podemos dizer que a essência deste sermão são as respostas de Jesus a algumas perguntas que os discípulos fizeram. A parte mais importante foi a resposta de Jesus ao pedido de Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus citou o nome do Pai 124 vezes no Evangelho de João, 43 vezes apenas durante a última ceia. Jesus realmente falava muito no Pai, e Filipe era um homem de negócios. Filipe foi testado por Jesus no capítulo 6, antes de Jesus alimentar as 5.000 pessoas, ou 5.000 famílias, vamos dizer assim, ao perguntar, onde compraremos pão para esse povo comer? Aí Filipe, com seu raciocínio de homem de negócios, respondeu, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço? Filipe, prático e objetivo como era, disse, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E essa foi a resposta de Jesus. Filipe, tudo que falo vem do Pai que me disse o que falar. Tudo que faço foi o Pai que me capacitou a fazer. Se você tem ouvido minhas palavras e visto as obras que faço, já tem visto o Pai. Se você me vê, você vê o Pai, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Foi neste contexto que Jesus disse, minha palavra e minha obra, que tanto impressionaram vocês, são resultado da minha unidade com o Pai e do meu relacionamento com o Pai. A palavra do Pai é falada aqui e a obra do Pai é realizada na terra por causa deste relacionamento que eu tenho com Ele. Agora estou partindo, mas depois que eu for embora, teremos um relacionamento ainda mais próximo do que tivemos durante estes 3 últimos anos. Era difícil para os discípulos entenderem tudo isto. Para nós é mais fácil, porque temos uma visão retrospectiva. Jesus estava dizendo para eles, depois que eu deixar este corpo, voltarei, porque estarei em cada um de vocês. Vocês poderão estar em mim e eu poderei estar em vocês. Estaremos muito mais próximo do que estamos agora. Todo esse assunto, ou todo esse ensino foi impressionante para eles. Quando tudo isso acontecer, vocês estarão tão unidos a mim como eu estou com o Pai. Se vocês estiverem em união comigo e eu com vocês, vocês terão comunhão uns com os outros. Vocês estarão tão perto de mim quanto eu estou agora do Pai. A palavra do Pai será anunciada na terra através de vocês, e a obra do Pai será feita na terra através de vocês. Jesus também disse, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Sabe, eu creio que quando Jesus falou isso, ele estava querendo dizer que onde quer que estejamos, o milagre pode acontecer. Não importa onde estejamos, ali o Pai estará atuando. Quando eles deixaram a sala onde aconteceu a ceia e foram para o jardim, Jesus fez uma ilustração do que já tinha falado lá dentro. Nos primeiros 16 versículos do capítulo 15 de João, conforme vimos no último programa, Jesus pegou no ramo daquela videira que tinha na sua ponta frutos brotando e disse, era sobre isso que eu estava falando com vocês lá dentro, vocês estão vendo? Esses ramos estão ligados à videira e tiram dela a essência para produzirem esses frutos que vocês estão vendo. Eu sou a videira e o meu Pai é o agricultor. Vocês são os ramos, e o fruto é a pregação da palavra do Pai, e a obra do Pai realizada na terra. Essas são as 4 partes desta metáfora.
Mas sabe de uma coisa? Ainda bem que não fui eu quem ouviu essas palavras de Jesus. Elas me surpreendem. Eu não teria falado o que o Senhor falou. Parece que ele se limitou. Sabe por quê? Para que os ramos deem frutos, eles precisam estar ligados à videira. Tudo bem. Esta é uma das lições principais desta metáfora, mas isto é apenas metade do ensino. A outra metade é a seguinte: para que a videira tenha frutos, ela precisa de ramos. O que Jesus é? No capítulo 15 de João, vemos que Jesus é a videira à procura de ramos. Esta metáfora traz dois ensinos muito importantes. Um deles é: sem mim não podem fazer coisa alguma. E o outro é: sem vocês, eu não posso fazer coisa alguma. Não é impressionante que Deus tenha estabelecido as coisas desta forma? Parece até que ele se limitou ao homem como seu instrumento e que só agirá através do seu povo. Uma vez ouvi a seguinte explicação: o plano de Deus é usar o poder de Deus no povo de Deus para cumprir os propósitos de Deus, de acordo com o plano de Deus. Eu vou repetir. Preste atenção nas palavras que começam com P nesta frase. O plano de Deus é usar o poder de Deus no povo de Deus para cumprir os propósitos de Deus de acordo com o plano de Deus. Se eu tivesse planejado isto, não me limitaria ao homem como instrumento, não dependeria do fator humano. Por isso acho maravilhoso pensar no que Deus fez por nós. Ele deu propósito e valor à nossa existência, nos dizendo: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, mas sem vocês eu não vou fazer nada. O fruto não cresce direto na videira, ele cresce nos ramos. O poder de Deus tem que passar pelo povo de Deus para atingir os propósitos de Deus. No último estudo, enfocamos os 16 primeiros versículos do capítulo 15 e falamos sobre as 10 razões por que devemos ser frutíferos. Se pudéssemos fechar esse assunto com uma frase, diríamos: você tem que ser frutífero. Jesus passou o bastão para os discípulos e os enviou para pregar. Jesus os designou, lá em Marcos capítulo 3, versículo 13, durante o primeiro retiro, para que eles estivessem com ele e, ao mesmo tempo, os enviou a pregar. Eles passaram 3 anos com Jesus e agora era hora de enviá-los. Por isso, este ensinamento de Jesus no jardim é como se fosse o discurso de formatura desse seminário de 3 anos que os discípulos tiveram. Estes 16 versículos do capítulo 15 de João são muito importantes para mim. Já fiz vários estudos sobre eles, pesquisando no original grego, estudando o significado dos termos, e depois de refletir sobre esta passagem bíblica durante uns 40 anos, fiz várias traduções dela e gostaria de compartilhar uma com você. Primeiro do versículo 1 ao 11 e depois até o 16. Você poderá acompanhar na sua própria Bíblia, na versão que você tiver. Então vamos lá, começando a partir do versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Meu pai corta e joga fora todo ramo que, estando em mim, não der frutos. Meu pai limpa e poda os ramos que dão frutos para melhorar a qualidade e aumentar a quantidade de frutos dos ramos. Vocês já foram limpos e podados pela palavra que eu lhes dei. Se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês. É vital que o ramo esteja ligado à videira para que dê frutos. Vocês só darão frutos se mantiverem uma comunicação comigo, que é vital. E eu sou a videira e vocês os ramos. Quando um homem permanece em mim e eu nele, esse homem dá muitos frutos. A pura verdade é que sem mim vocês não podem fazer nada. Se um homem não permanecer em mim, será cortado e lançado fora, como um ramo. Ele seca na terra até que os homens o recolham e o lancem no fogo para ser queimado. Se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e será concedido a vocês. Porque meu Pai é glorificado quando vocês dão frutos e vocês provam que são discípulos verdadeiros. Meu Pai tem me amado com um amor muito especial e eu tenho amado vocês com este mesmo amor. Permaneçam nesse amor. Quando vocês obedecem os meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço os mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Tenho falado todas essas coisas para vocês, para que vocês sejam sempre uma fonte de alegria para mim e para que vocês também estejam cheios de alegria. Não foram vocês quem me escolheram, mas eu escolhi vocês e os comissionei, para que vocês vão e deem frutos que permaneçam.
Se vocês caminharem produzindo estes frutos que permanecem, tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele dará para vocês, porque meu Pai tem prazer em responder às orações dos seus verdadeiros discípulos. Esta é a minha versão do texto que vai do versículo 1 ao 11 e também o versículo 16. Como já dissemos, creio que nesta passagem Jesus apresenta 10 razões por que devemos ser frutíferos. Devemos ser frutíferos porque, como Jesus disse no versículo 2, todo ramo tem que produzir frutos. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Observe que Jesus fala em mais fruto ainda. É interessante. Alguns produzem 30 por 1, outros 60 por 1, e ainda há os que produzem 100 por 1. O que não pode acontecer é não produzir fruto nenhum. Na verdade, nesta metáfora, Jesus afirma que se algum ramo não produzir fruto nenhum, será cortado e jogado fora. Jesus afirma que existe mais uma razão por que devemos ser frutíferos. Descobrimos esta razão no versículo 2, porque o Pai Celestial está determinado a que produzamos frutos. Por isso, Ele poda os ramos que estão dando fruto, para que aumentem a qualidade e a quantidade de fruto que produzem. É muito importante você pensar nisso. Temos que ter uma vida cristã produtiva. E de que maneira vamos ter uma vida cristã produtiva? Porque somos chamados para termos uma vida cristã produtiva. E vamos ter essa vida cristã produtiva se permanecermos no Senhor Jesus. Esse capítulo 15 é muito importante. Eu gostaria que você lesse mais uma vez este capítulo, porque aqui nós temos um momento muito importante da vida de Jesus, juntamente com os seus discípulos. Bom, infelizmente eu tenho que encerrar o programa de hoje, mas temos marcado mais um encontro com uma palavra e não perca. Deus abençoe grandemente você. Participe dos nossos estudos para descobrir mais sobre este chamado de Jesus para permanecermos nele e sermos frutíferos. Até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.